Como vai, aluno Gimbo? Nessa aula falaremos sobre volume, pressão e temperatura dos gases, que são as três grandezas que melhor o definem. Vamos começar falando sobre o volume. O gás ocupa o volume do recipiente em que está contido. Então, por definição, nós temos o gás com movimento aleatório. E o gás, por possuir movimento aleatório, ele consegue se distribuir uniformemente por todo o recipiente onde está contido, certo? Por exemplo, nós temos aqui um botijão de gás. Esse gás de cozinha, ele ocupa o volume de todo o recipiente, ou seja, o gás se distribui uniformemente por todo o volume que é disponível para ele. Ok? Então, temos aqui os gases butano e propano distribuídos por todo o recipiente. Ok? Cássio, se nós não tivermos um recipiente fechado, como, por exemplo, aqui um botijão de gás ou um recipiente aerosol de desodorante, como é que o gás se comporta? Vamos falar aqui a respeito de um vaso. Esse vaso é um vaso aberto. A primeira característica que nós temos dele é essa. E esse vaso, por ser aberto, ele vai estar ocupado pelo ar ambiente, tá? Da mesma forma como no botijão, o ar vai ocupar todo o volume disponível, ou seja, o ar vai ocupar todo o volume do vaso de forma uniforme, ou seja, ele vai se distribuir igualmente por todo o volume que for disponível, certo? Então, o que vocês têm que saber? Sempre que nós falarmos de gás, o gás ocupa todo o volume disponível para ele, isso em decorrência do seu movimento aleatório. Temos que tomar muito cuidado em relação às unidades. A conversão de unidades de volume é bastante exigida no Enem. Nós podemos ter a unidade em metro cúbico, que, ao multiplicarmos por 1000, passaremos para litro, que, ao multiplicarmos por 1000, passaremos para mililitros. Mas tanto litro como mililitros podem ter outra representação, como, por exemplo, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Quando eu digo aqui, galera, que para passar de metro cúbico para litro eu tenho que multiplicar por 1000, eu estou falando que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ok? Quando eu falo que para passar de litro para mililitros eu tenho que multiplicar por 1000, eu estou falando que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Vamos falar agora sobre a pressão dos gases. A pressão é definida como uma força aplicada em uma área, tá bom? Então, logo para iniciar, nós temos que pressão é igual a força sobre área, ok? Como é que nós aplicamos isso ao estado gasoso, aos gases? Mais uma vez, nós sabemos que os gases estão em movimento aleatório e, por estarem em movimento aleatório, a todo momento essas moléculas estão se chocando com as paredes do recipiente em que estão contidas. Ok? O que vai acontecer quando elas se chocam com a parede do recipiente? Exemplo, quando elas se chocam com as paredes desse recipiente de vidro. Cada choque vai aplicar uma força. E essa força está sendo aplicada em uma pequena área do recipiente. Ok? Como nós temos uma força sendo aplicada em uma área,
nós temos a pressão. Se nós somarmos todas as forças aplicadas, isso aqui se comporta constante, tá? De forma constante, nós teremos a determinação da pressão desse gás que está envasado. Ok? Então, repetindo para vocês, nós teremos essa quantidade de choques constante com o passar do tempo. Por esses choques serem constantes, nós vamos ter uma força aplicada de forma constante na parede do recipiente. E se essa força é aplicada constantemente no recipiente, nós teremos também uma pressão constante nesse recipiente. Ok? Então, se perguntarem a vocês o que é a pressão dos gases, a pressão dos gases vai ser uma decorrência dos choques dos gases com a parede do recipiente em que estão contidos. Vocês têm que prestar atenção também na conversão de unidades de pressão para gases, tá? A unidade de pressão, ela geralmente aparece em ATM. ATM significa atmosfera. Mas ela pode ser exigida também em milímetros de mercúrio. E como é que a gente faz essa conversão? Para passar de atmosfera para milímetros de mercúrio, é só multiplicar por 760. Ou nós fazemos uma regra de 3. Como assim? 1 atm vai equivaler a 760 milímetros de mercúrio. Se eu tenho aqui 1.520 milímetros de mercúrio, quantos atmosferas eu vou ter de pressão? Aí fazemos uma regra de 3, né? E ao resolver essa regra de 3, nós encontraríamos aqui como sendo 2 atmosferas. Vamos adiante agora falar sobre a terceira grandeza importante, que é a grandeza da temperatura. A temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Então, o que vocês têm que saber? Quanto maior a temperatura, maior será a agitação das moléculas. O inverso também será válido. Quando menor for a temperatura, menor será a agitação das moléculas, tá? Então, vamos lá, ó. Tenho aqui um recipiente. Esse recipiente contém um gás se chocando com as paredes. Beleza? Ao aquecer esse recipiente, nós conseguimos ver que as moléculas estão se movimentando muito mais rápido do que na situação inicial. Por que isso está acontecendo? Porque ao aumentar a temperatura, nós aumentamos a agitação das moléculas. Então, elas estão mais rápidas. O que nós podemos falar a respeito disso? Que se elas estão mais rápidas, elas estão se chocando mais na parede do recipiente. Logo, nós teríamos um aumento de pressão em decorrência desse aumento de temperatura. Entenderam? Então, temperatura nada mais é do que o grau de agitação. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação. Quanto menor a temperatura, menor o grau de agitação. Concluímos a explicação sobre os 3 tópicos que melhor definem os gases. Façam as questões para praticar um pouco. Um abraço.